orar então, aproveitando que a gente está de pé. Vamos orar. Pai, Tu conheces, Tu sabes de todas as coisas. Que Teu Espírito alimente o nosso coração com a Tua palavra e que ela seja verdade para cada um de nós e que sustente o nosso espírito, que ilumine o nosso olhar e faça aquilo que é próprio a ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amigos. Muitas pessoas chegaram depois e que bom que você pôde vir. Feliz por ver vocês aqui. Bem-vindos. Eu queria conversar com vocês sobre a boa nova, a palavra de Deus, e sobre um aspecto que é a vida abundante, tema recorrente nas nossas pregações, tema recorrente em Jesus, no Novo Testamento. Sobretudo quando ele fala e expressa que ele veio para que nós tivéssemos vida, mas não de qualquer maneira, tivéssemos de maneira abundante, experimentássemos o que seja a vida de forma plena, com fartura de recursos. E aí, se você me pergunta que recursos são esses, são todos, mas muito menos aqueles que são pregados de quando em quando, na expectativa de achar que o Evangelho se trata de suprir com riquezas materiais. Não, a vida abundante do qual o Evangelho e Jesus pronunciam o tempo inteiro é melhor do que isso, é melhor do que qualquer recurso material. Porque é nutriente no espírito, naquilo que gera vida ou não em nós. Tem a ver com o olhar, com a apreensão, com o sentido e significado de cada experiência, de como a gente interpreta a realidade no dia a dia. E Jesus é bastante contundente quando fala que ele veio, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma abundante. Mas será que a gente sabe de fato que vida é essa? Como é que a gente discerne que tipo de vida é essa? Do que será que ele está falando? Ter vida abundante é ter uma vida feliz? Sim, pode ser que sim. Certamente é. Mas a ideia de felicidade que cada um carrega vai variar bastante. Porque talvez felicidade para alguns tenha a ver com acúmulo de riquezas, com possuir um patrimônio enorme, por estar sempre rindo ou alegre. E não necessariamente é isso. A Bíblia não define o que seja felicidade, mas ela descreve que tipo de pessoas são pessoas felizes. Que tipo de pessoas, segundo a palavra, pode ser enquadrada dentro desse contexto de ser uma pessoa feliz, de uma pessoa bem-aventurada. E eu queria falar com vocês sobre isso hoje, sobre ter vida abundante, de que forma a gente a discerne e como é que a gente faz para ter de fato essa vida abundante, para além daquilo que a gente possa imaginar que seja vida. E eu queria convidar vocês, não aos evangelhos, mas aos Salmos. Capítulo 1, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Vamos lá. Tudo bem? Todo mundo aqui?
Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Na sua versão, possivelmente, ou que esteja aqui, eu não sei, aqui atrás, se é que tem, talvez esteja bem-aventurado. E aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Dando sequência, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que o Espírito nos acompanhe nesse momento. E que caminho é esse? Que vida é essa, afinal? O Salmo 1 parece dar dicas e apontar para que tipo de caminho, que características são essas das pessoas que têm vida em abundância, das pessoas que são felizes, pessoas que têm uma boa ventura na caminhada. Ele de cara fala que tem duas características importantes aqui. Ele nos mostra, de fato, que tipo de gente é essa e por onde a gente começa a tatear por aí. Ele fala o seguinte: bem-aventurados são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que dá satisfação e contentamento a ele, vem de um único fator: a lei do Senhor. E nela ele medita dia e noite. Esse é o tipo de indivíduo que consegue ter prazer e satisfação e vida, conforme o que nós lemos. Ele medita na lei do Senhor dia e noite e tem satisfação nela. E é normal que a cada um de nós, é um princípio da existência, você tentar viver com prazer. É um chamado, é uma pulsão interior. Freud fala que a gente vive buscando prazer o tempo inteiro. Essa é a nossa condição. O fato é que a maioria de nós vai tateando e buscando lugares de onde extrair prazer. E nessa busca a gente vai se apegando a muitas coisas que de fato podem gerar alegria, podem gerar algum contentamento, pode gerar algum tipo de prazer. Mas bem-aventurado aquele que tem satisfação na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E que nela medita de dia e de noite. Ou seja, não é algo que acontece domingo ou isoladamente num dia da semana, mas é uma integração, é uma relação, é um desenvolvimento contínuo de uma mente que consegue extrair satisfação da meditação da lei do Senhor. Feliz é aquele que encontra a fonte correta de alegria e prazer. E esse indivíduo aqui encontrou a fonte correta. Ele consegue extrair prazer, alegria e contentamento na lei do Senhor. E é lógico que a gente está falando aqui de uma leitura que acontece muito antes de Jesus. São os Salmos. A referência principal deles é a lei de Moisés. Era o código de conduta, código de referência suprema, aonde eles balizavam o comportamento. Mas em Jesus, qual é a síntese e a máxima da lei em Jesus? O que ele fala acerca disso? Que toda a lei cabia apenas duas coisas: amar o Senhor Deus acima de todas as coisas
e ao seu próximo como a si mesmo. Embora a gente saiba disso, colocar isso em prática é uma coisa que não é tão simples assim. Sobretudo porque talvez a gente nem medite nisso. Embora a palavra fale que feliz é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, talvez feliz seja aquele que consegue amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Pois nisso se encerra a lei e os profetas. Dando a entender que feliz é aquele que se encontra em um relacionamento. Nós somos seres que se relacionam o tempo inteiro. Então feliz é aquele que tem um relacionamento especial com Deus e um relacionamento especial com o seu próximo. E se esse indivíduo consegue ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com o seu próximo, conforme ele tem com ele mesmo, esse é um indivíduo feliz conforme a palavra. De maneira que feliz é aquele que encontra prazer e satisfação na fonte correta. E a palavra está apontando o seguinte: olha, sabe todo aquele código? Você consegue ter isso dessa forma. Ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E medita nisso o tempo inteiro. Aí eu te pergunto, a gente medita nisso? Será que a gente trabalha com essas categorias o tempo inteiro, dia e noite? Mas se não, é ambíguo, porque somos seres identificados com Jesus, buscando ter contentamento, plenitude, alegria e sentido na vida, mas não faz da relação com Deus e com o próximo o sentido e o centro de tudo. Essa é a fonte correta daqueles que têm prazer. Essa é a característica principal que está sendo dada aqui. Relacionamentos, afinal, tudo trata-se de relacionamento. Nós somos seres que se relacionam, e a gente se relaciona o tempo inteiro, quer você queira ou não. E a gente fica achando que se relacionar bem é se relacionar com o patrão, com o chefe, com o líder, ou com aquele cara que você quer se dar bem, ou quer se ver bem. E esquece das relações rotineiras que a gente tem no dia a dia. O cara da padaria, o cara do caixa, o porteiro, o assessorista, meio que no automático. Mas ele fala que a felicidade passa pela qualidade dos relacionamentos. Deus é um Deus relacional, a gente aprendeu assim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus trino que se relaciona em amor, num relacionamento perfeito, dando a ideia que há de cada um de nós passar por essa experiência, há de carregar dentro de nós a atitude relacional para com Deus e para com o próximo. E nessas coisas meditar dia e noite. Mas o que é isso? É ficar pensando? É ficar só elaborando isso de maneira mecânica? Enquanto a gente não se der conta que não há de haver contentamento, não há de haver felicidade, se a gente não conseguir extrair prazer e alegria das nossas relações, por mais que elas te pareçam confusas e ambíguas, a experiência da felicidade ficará incompleta. Ah, mas é muito difícil. Lógico que é difícil. Relações não são fáceis. Talvez seja justamente por isso que ele aponta para ele. Porque é no trato, talvez no choque, na oposição, que vá surgindo as oportunidades de vida. Como quem queria ajudar a lagarta a virar borboleta e foi lá e puxou, e ela não conseguiu virar, porque ela não passou por aquele processo de esmagamento que é comum no casulo. É o esforço de passar por ali, é a dor provocada que vai liberando os fluidos para ela se abrir. Então, cada relacionamento é uma oportunidade. E nos dá a condição de meditar sobre isso. Por que será que eu sinto o que sinto quando estou com aquela pessoa?
Por que será que me dá raiva? Por que será que me dá angústia? Por que a gente foge dessa pessoa? São possibilidades que a gente encontra na nossa relação, em qualquer uma delas. E o convite não é para fugir disso, é para encarar isso. O convite, o tempo todo da vida, passa pela via das relações, do relacional. Nós somos seres que precisam se relacionar e se relacionar com qualidade. Porque em não havendo qualidade nas nossas relações, não haverá felicidade. E o convite a meditar nisso é o tempo inteiro. É ter uma sensibilidade de perceber o seu interior, os seus sentidos, o que passa, o que pesa, porquê da contrariedade. E o convite é elaborar e pensar detalhadamente, dia e noite, sobre isso, até que você consiga ter prazer. Até que você consiga saber que cada um com quem você se relaciona está em um lugar diferente do seu. E cada um está no lugar. E desse lugar, ele pode somente aquilo. Às vezes não faz sentido você exigir coisas de quem não pode dar. E às vezes o tempo todo a gente quer que aquelas pessoas com quem a gente se relacione deem feedback ou devolvam coisas que elas são incapazes de dar porque elas estão no lugar que estão. E se você não conseguir reconhecer que cada um está no lugar e cada um fala de um lugar, cada um manifesta as suas emoções, sentimentos e discursos de um lugar, você vai sempre dar murro na ponta da faca. Cada um sofre o seu próprio sofrimento. E às vezes a gente não consegue saber porque a pessoa não fala de onde ela está sofrendo. A pessoa não expressa. Mas quando a pessoa não fala, o corpo fala. Os sintomas aparecem. E se houver um mínimo de sensibilidade, você percebe isso no outro. E aí você baixa a sua bola. Você se abre à oportunidade de resgatar essa pessoa com quem você se relaciona. Dar novas oportunidades. Porque vida abundante, vida plena, passa por boas relações. E tudo no Evangelho aponta para a melhoria das nossas relações uns com os outros e da nossa relação com Deus. Não há nada no Evangelho que não fale de relação. O Evangelho não é um monte de historinhas, é espírito de vida, de misericórdia, de graça, de compaixão. E se esses atributos não estiverem dispostos como recursos para serem usados nas nossas relações, a nossa experiência nunca ficará completa. Nunca. E qual é a consequência disso? De você viver extraindo prazer da relação com Deus e da relação com o próximo. O que o Salmo fala na sequência? Ele fala que é como uma árvore plantada. Esses que fazem isso são como uma árvore plantada à beira das águas correntes. É uma árvore plantada na beira das águas correntes. É denso, tem raízes, tem nutrientes chegando o tempo inteiro porque está na beira da água. Se permanece estável, o vento chega, a tempestade aparece, mas a árvore permanece ali. É uma árvore que tem seu fruto no tempo certo. A pessoa que extrai prazer do lugar correto, da relação com Deus e com o próximo, ele é comparado a essa árvore. Firme, tem raízes e sempre tem recurso, sempre tem nutrientes chegando ali, porque está perto. Está perto daquilo que gera vida, daquilo que potencializa e possibilita o fruto
tem sempre fruto no tempo certo. Isso quer dizer que quem faz isso, quem tenta viver, quem tenta meditar, quem tenta extrair sentido das relações com Deus e com o próximo e tenta se localizar e localizar o outro o tempo todo, é comparado a essa árvore. É livre do estresse, é livre da ansiedade, é livre da angústia, porque ele sabe que não precisa ficar provando nada para ninguém, não precisa ficar ansioso, porque no tempo certo o fruto aparece. Será que é agora? Será que é amanhã? Será que é daqui a pouco? Essa pessoa sabe que é no tempo certo que o fruto aparece. E tudo quanto faz, prospera. É o que a palavra fala. Você já imaginou isso? Tudo quanto você vem a fazer, você prospera? É isso mesmo, prospera. Porque quem medita na lei do Senhor dia e noite sabe quais são as boas direções, sabe qual é o bom empreendimento, sabe qual é o investimento de recurso necessário e aonde, quais projetos valem a pena, porque esse cara medita na lei do Senhor. Ele sabe que para além do aqui e agora, para além de qualquer patrimônio, ele sabe que o sentido da vida está em extrair bons resultados das relações. São nas relações que a oportunidade de graça, misericórdia, amor, compaixão se manifestam. E se nós nos apegamos à palavra do Senhor, precisamos manifestar tais coisas. Precisamos ser esses que oferecem compaixão, paciência, misericórdia, graça e amor. E isso não vai ser manifestado diante do Netflix, diante do Facebook. Isso se manifesta na realidade, no contato, na troca. E, sobretudo, com os diferentes de nós. Porque amar e oferecer graça e gratidão para aqueles que nos são iguais é fácil. Mas o desafio é a gente oferecer misericórdia e graça para aquele que a gente considera diferente de nós. E tem a ver com o que eu postei. Quanto de aceitação e amor nós somos capazes de oferecer nas nossas relações com quem consideramos diferente de nós. Se não passar por aí, não está passando por nada. Só está passando por automatismos, mecânicas, vícios, comportamentos mecanicamente aprendidos. Mas se não passar pela abertura do acolhimento, da inclusão ao próximo, que é fruto do insight, da percepção que vem do meditar na lei do Senhor, de reconhecer que a vida expressa em Jesus nos aponta o que seja a vida para a gente hoje. Se não passar por aí, não está passando por lugar nenhum. Porque tudo no Evangelho de fato se relaciona a relacionamentos. Relacionamentos. Pela qualidade deles. E o convite aqui é para a gente ter atenção a isso. Sobretudo aqueles que a gente não percebe. Porque algumas pessoas possivelmente já virou objeto para você. Você nem percebe mais. Está ali, mas você não percebe. Virou uma cristaleira, uma cantoneira. Pessoas em relações diferenciadas. O reino de Deus aponta para isso. O reino de Deus não tem nada a ver com nada que possa ser tocado. O único lugar que o reino de Deus pode se expandir é no coração do homem. E é ali que a gente se abre para as relações. Se for assim, o fruto acontece no tempo certo. E tudo que possamos fazer há de prosperar. Aí você fala, mas é muito difícil, eu não gosto de um monte de gente, eu tenho uma lista de gente que eu queria dar um soco na cara. Como é que a gente faz? A gente medita na lei do Senhor e vê que a gente merecia um monte de soco na cara, mas a gente não recebe. A gente
deveria ser super maltratado, mas não é. A gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, nada melhor do que a gente renovar a nossa misericórdia para outros também. Dar a conhecer o que seja a graça de Deus através da nossa atitude, do nosso olhar, da nossa fala, da nossa compaixão. Esse é o chamado. E se você não consegue fazer isso, não é novidade, ninguém consegue mesmo. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Agora, a gente não conseguindo, e errando e vacilando, a gente se arrepende, pede perdão e continua caminhando. Porque a fé que nos move, nos mobiliza, não é a fé daqueles que não erram, daqueles que não pensam errado. Não é a fé daqueles que amam sem parar. Não é. É a fé daqueles que se reconhecem equivocados, errados, se arrependem, pedem perdão e continuam a caminhar. A gente se arrepende, pede perdão e continua a caminhar. Então, se é difícil para você se situar em algumas situações, há tempo de arrependimento, de perdão e de caminhar. Isso é sempre, todo dia, sem parar, dia e noite. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos, se possível. Vamos orar juntos. Pai, ajuda a gente a ser essa pessoa bem-aventurada. Ensina a gente a se abrir para a Tua Palavra, se abrir para o Teu Espírito e receber de Ti orientação no dia a dia, no ordinário, no nosso cotidiano. Que as nossas relações sejam profundamente afetadas pela revelação da Tua Palavra no nosso interior, Pai. E que isso mude o nosso trato, a nossa postura, diante daqueles, às vezes, que a gente tem dificuldade, Pai. Renova o nosso entendimento. Coloca a misericórdia no nosso coração, assim como o Senhor a dispõe dela sobre nós todos os dias. Que haja amor para recomeçar, todos os dias. Muito obrigado, porque o Senhor nos ajuda a caminhar. Que faça sentido, Pai, que Teu Espírito ilumine o nosso interior, dando sentido e significado a tudo que foi falado aqui, Pai. E que isso nos impulsione a ser pessoas melhores, com relacionamentos melhores, Pai. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, nos nossos meios sociais. Que a Tua luz brilhe em nós e que isso afete completamente a natureza da nossa relação. Que a gente medite, elabore, imagine e tenha o nosso entendimento corrigido pelo Teu Espírito, Pai. E que isso gere vida em nós. Sejamos tal qual árvore plantada junto ao ribeiro, Pai. Que não sente falta de qualquer coisa, Pai, porque tudo aquilo que lhe é próprio à vida está disponível, Pai. E que a gente não se angustie, não fique ansioso, que a gente não tenha que tentar provar nada para ninguém, mas se apodere da certeza que no tempo certo o fruto chega, Pai. Seja assim com cada um de nós. E que o fruto do nosso trabalho prospere, Pai, conforme a Tua Palavra. Seja assim para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.